Olá, estamos aqui para mais um episódio Caçadores de Boas Práticas de Gestão de Pessoas e a gente está aqui para entrevistar, para conversar com a Jéssica e com a Elisa sobre as práticas que elas estão aplicando no ambiente de trabalho delas. Eu quero convidar vocês para partilhar sobre saúde mental. Isso tem sido pauta de jornais, revistas, né, falando, infelizmente, numa perspectiva negativa. Recentemente a gente viu publicações falando do Brasil tá liderando o ranking de falta de saúde mental, e eu quero convidar vocês para partilhar um pouco também essas iniciativas que vocês estão fazendo nessa área. Como é que surgiu a necessidade de ter um programa de saúde mental, né, especificamente fazendo sentido para o segmento de vocês? Justamente, né, pelo segmento no qual a gente faz parte, a gente já entende sobre isso já há muito tempo, que eu estar bem emocionalmente me garante segurança naquilo que eu estou exercendo, né? Então, esse conceito do estar bem, do estar seguro, do se sentir bem, do garantir a si mesmo, esse autocuidado, isso já é um reflexo da própria cultura da organização. Isso é um ponto. A gente, enquanto RH, eu diria que há uns 4 anos atrás, a gente tinha uma postura, eu diria, um pouco mais reativa no que tange a essa temática. E a gente acompanhava alguns indicadores em que envolviam a questão de saúde, aspectos inclusive envolvendo plano de saúde, aspectos de situações dos maiores crônicos, indicadores de CID. Então a gente tinha, enquanto RH, uma ótica sobre aquilo que já acontecia. E a gente começou a sentir uma necessidade de garantir, e aí é essa palavra efetiva, de que a pessoa que estava lá, né, dentro de uma produção, dentro de um lugar que ele estava produzindo um explosivo, que ele tivesse essencialmente segurança de, se ele não estivesse bem, que ele pudesse antecipadamente ter o suporte, ou que ele pudesse levantar a mão e dizer que se sente inseguro. Então isso naturalmente exigiu da gente um olhar proativo. E tudo começou com um programa que a gente chamou na época, né, que era voltado para a qualidade de vida. E isso, mais uma vez, né, a gente vai se transformando, vai criando maturidade, vai entendendo o que realmente pode contribuir com o processo. E nós criamos, então, o programa Viva Melhor, e subdividimos em pilares de atuação. Então, para ter uma saúde, ele não é só uma saúde emocional, eu preciso ter uma saúde física, eu preciso ter uma saúde financeira, algumas empresas inclusive discutem a saúde no aspecto espiritual. Então nós somos um ser, né, que tem todos os seus âmbitos aí, que constrói realmente a capacidade daquela pessoa se sentir plenamente bem, né? Então a gente criou o Viva Melhor sobre essa perspectiva. Então a gente já vem de 2 anos já atuando forte com semanas Viva Melhor. A gente tem criado iniciativas psicoeducativas em relação a temáticas de tudo que você pode imaginar em termos de saúde física, de como se alimentar melhor. A gente tem internamente o programa Transforme-se. Então a gente tem realmente uma temática muito forte para o aspecto que envolve a saúde do colaborador. E a temática da saúde mental veio há 1 ano atrás, né? Por favor, fique à vontade até para trazer a tua visão. Eu acho que a Jéssica, ela foi um grande presente lá na nossa vida. A Jéssica era do DSO e muito porque ganhou força sobre essa necessidade de discutir a saúde mental dentro do pilar de saúde emocional, né? Que originalmente a gente chamava assim. E aí a Jéssica começou a contribuir dentro desse pilar e a gente viu a grandiosidade da necessidade de lidar realmente com muito mais profundidade do que estava acontecendo, e a Jéssica entrou para somar aí ao time de RH. Eu acho interessante quando a gente fala sobre a construção, né, dessa necessidade, entender que tudo foi muito orgânico. Então, era uma iniciativa que ela já era muito robusta, falando sobre saúde e qualidade de vida, e todo esse olhar que eles foram agregando e ampliando se deparou com essa necessidade de falar sobre a saúde mental, que era um movimento que, em contrapartida, eu já inserida na área de saúde ocupacional, mas em outro papel naquele momento, né, a gente conseguia perceber que às vezes chegavam colaboradores falando que eles estavam tendo um infarto. E aí a gente ia fazer o atendimento ambulatorial, não é uma crise de ansiedade, sabe?
Então a gente começou a perceber que já existiam alguns movimentos ali, também indicadores, né, que a gente já acompanhava, como CDF, absenteísmo, afastamento relacionado a esse CID. Então, todos esses movimentos eles estavam sendo percebidos e gerenciados, mas como a Elisa falou, de uma forma mais reativa. Quando veio a construção desse programa, né, essa ideia de então, calma, vamos redefinir a forma de ação e vamos trazer isso para um protagonismo nosso, né, onde a gente vai agir de forma proativa em relação a esse tema. Aí é que surgiu então esse espaço, né, tanto para eu ocupar esse lugar de psicóloga dentro do programa, quanto também para a gente começar a trazer essa pauta de uma forma mais afirmativa dentro dos trabalhos, apesar de já estar existindo esses movimentos em algum espaço ou outro, sabe? Então eu acho que vendo toda essa necessidade e entendendo que a gente podia reagir a essa necessidade, né, de uma forma preventiva, foi que o programa nasceu. Então nasceu junto com ele, né, também a minha função ali como psicóloga clínica do programa de saúde mental. E aí foram feitas todas essas construções que a gente vai mensurando e mencionando também ao longo da nossa conversa. Jéssica, eu queria te convidar a falar um pouquinho qual é o teu papel, porque eu penso que é uma quebra de modelo mental também para as organizações, né? De ter o teu papel. Então conta para o público qual é a tua principal missão. É extremamente interessante você falar sobre isso, porque há umas 2 semanas atrás eu tive uma reunião com o CLP falando justamente sobre esses desenhos, esses melindres da minha atuação. Porque eu entendo que a psicologia, ela sempre se colocou muito no papel clínico, onde eu atuo ali, né, no atendimento clínico ou dentro do ambiente hospitalar. Ou quando a gente fala sobre psicologia organizacional, sempre foi entendido o psicólogo organizacional como aquele que se foca nos processos de recrutamento, seleção e gerenciamento dessas atividades. E aí, quando a gente fala sobre essa atuação em programas de saúde mental, a gente fala desse psicólogo no ambiente organizacional voltado para a saúde do trabalhador, né? Então, hoje, o meu papel dentro desse programa é trazer esse olhar clínico voltado para a saúde do colaborador. Então, entendendo ali estratégias que a gente pode colocar em prática para conseguir trazer mais saúde mental para essas pessoas, identificar dentro dos ambientes organizacionais, né, onde é que estão os nossos fatores de risco aí psicossocial. Até nesse momento a gente vive agora, né, na atualidade, uma grande discussão sobre a atualização da NR1, que vem para fortalecer essa pauta. Então, esse trabalho que eu tenho feito é justamente sobre isso, é sobre identificar esses fatores de risco, conseguir atuar de forma preventiva, numa busca ativa dos colaboradores que estão adoecidos, porque algo que me chamou a atenção também, né, trabalhando ali com os indicadores do programa, foi que eu comecei a perceber que várias pessoas que usavam ali, né, a telepsicologia, que ela já existia como oferta de trabalho antes de se concretizar o programa, eram as pessoas que não tinham tanta necessidade se comparado às pessoas que estavam sinalizando em atestados. Então, as pessoas, os colaboradores que traziam esses atestados mais recorrentes relacionados a esse CID, não eram as que estavam inseridas no atendimento psicológico. Então, essa análise fez com que a gente tivesse um parâmetro assim, calma, né? A gente precisa, talvez, conscientizar esse público, falar com ele de uma outra forma, para tentar trabalhar nesses lugares onde não estavam sendo alcançados pelas ofertas que já tinham até então, sabe? Então, quando eu entrei para esse papel, hoje eu sou psicóloga clínica do programa, né? Eu entrei justamente para gerenciar esses riscos, gerenciar esses indicadores, né? Para a gente conseguir concretizar projetos de uma forma muito orgânica, olhando para a nossa organização. Porque eu acredito que algo que é um desafio para as empresas que querem fazer programas de saúde mental é a receita do bolo, sabe? Pegar um projeto pronto e tentar colocar dentro da minha realidade. Isso não funciona, muito menos para nossa realidade, né? Que tem ali todo um fator de risco e de segurança muito mais especial, né? E singular. Então eu entendo que fazer esse olhar, né? De como aplicar as estratégias que a gente tem disponível no mercado para os nossos colaboradores, trazer essa divulgação, esse cuidado de uma forma mais palpável, mais presente na organização, é isso que eu tenho feito como psicóloga ali
clínica que trabalha na atuação da saúde do trabalhador, né? Que já é uma vertente da psicologia do trabalho, mas que eu acho que até então não era tão forte, né? Eu vejo poucas organizações onde o psicólogo tem atuado nessa frente, né? De conseguir concretizar programas, coordenações voltadas para a saúde do trabalhador. Sim. E enquanto estrutura organizacional, porque às vezes algumas pessoas acham que é algo tão intangível, né? E que a gente consegue transformar toda essa percepção que a Jéssica trouxe em ações que realmente mudem a área de informações para tomada de decisões. Então a gente fez já 2 grandes movimentos, estamos no 3º, né, de mapeamento individual. Então a gente tem trabalhado com formulários aí bastante importantes, né, que nos ajudam nesse mapeamento. E a gente começou com um mapeamento ainda que a pessoa não se autodeclarava, eram mapeamentos ainda muito mais de entender como a organização estava no que tange à saúde mental. Depois, com todo o trabalho dos workshops, dos DDS de saúde mental, das iniciativas de educação sobre a temática, de workshops com lideranças para que eles pudessem, inclusive, reconhecer dentro das suas equipes quem efetivamente precisava de apoio, porque até então nem isso passava pela temática do líder no dia a dia. Então, tudo isso fez com que gerasse na organização uma segurança sobre o falar, né? O falar sobre isso. E aí a gente conseguiu, com esse primeiro movimento de conscientização, e dizer, gente, não tem problema ter algum problema. Não tem problema não estar bem. A gente está aqui para realmente falar sobre isso e para te dar segurança sobre isso, né? Então, esse primeiro movimento, eu diria que como recomendação, ele é o cerne, né, para falar sobre isso. E depois a gente conseguiu, a partir daí, fazer mais um movimento de pesquisa em que era nominal. E aí a gente entendeu que realmente o espaço já estava construído e consolidado para as pessoas levantarem a mão e dizer eu preciso de ajuda, né? Então isso tudo foi uma construção, entendendo que a gente só conseguiria enxergar essa verdade se a gente de fato proporcionasse essa segurança para que a verdade estivesse ali. E a gente até estava conversando muito sobre isso, e um ponto que eu diria assim para as outras organizações que estão pensando em lidar com isso é não ter medo do que vem, porque vem. Então, quando você não fala sobre essa temática dentro das organizações, muitos dos problemas estão latentes, elas estão escondidas, né? Elas estão ali guardadinhas. E quando você mexe sobre isso, você até tem uma sensação de que você está piorando o contexto, né? Porque a verdade aparece, as pessoas realmente levantam a mão, elas dizem que não estão bem. E aí, eu acho que até estabilizar isso tudo tem um certo vale de desespero aí no processo até de gestão de mudança, porque a gente entende que faz muito disso, né, esse grande movimento. Então tem esse vale nesse processo até se estabilizar, até as pessoas entenderem o que aquilo significa. Porque tem muito disso também, quando a gente fala de aspectos de educação, as pessoas até entenderem o que aquilo significa, o que aquilo que ela está sentindo, realmente aquilo é um problema ou não é, ou aquilo é só saber lidar com uma situação de pressão. Então, até isso tudo entrar no que realmente significa o levantar a mão porque realmente eu preciso, leva esse tempo, né? E a gente precisa estar aberto a viver isso, porque é um processo que exige realmente coragem e exige lidar, porque os problemas vão aparecer, né? É desafiador, né? Uhum. E eu acho que você falou uma palavra que eu acho que é chave aqui nesse processo, precisa ser seguro eu poder falar sobre isso. E aí a gente precisa ainda quebrar modelo mental, não só da liderança, mas dos colegas, dos pares, né? E eu escuto às vezes coisas que me entristecem, assim, porque isso é mimimi, isso muitas vezes é por falta completa de entendimento, de conhecimento sobre o que significa uma doença mental. E outra coisa que você falou que é muito importante, que eu vejo que talvez os canais de comunicação, eu percebo como uma falha, eles estão atribuindo muito a questão da falta de saúde mental
só a relação com o trabalho. Mas isso me incomoda um pouco porque pode ter a ver com o trabalho, mas pode ter a ver com um monte de outros fatores de negligência na vida, né? Eu tô com desafios financeiros, a pressão financeira, né? Com o dado que saiu essa semana falando sobre a questão do Brasil estar nesse ranking de falta de saúde mental. Não é só o trabalho, é a condição de vida, é o estilo de vida, é a alimentação, é a falta de tempo para cuidar da própria saúde, né? Ou a falta tem uma série de elementos, às vezes até financeiro, de poder cuidar de alguns elementos. Então, é algo muito maior do que a relação do trabalho. Lu, você trouxe um aspecto que é o que a gente pratica. Então, assim, eu até trouxe dados, inclusive recentes, em relação a essa temática, né? A gente tem milhões aí de pessoas que realmente estão nesse processo de afastamento e tem todo um discurso, né? De que a saúde mental, ela é em decorrência só de espaços de trabalho que estão sendo opressores, que estão promovendo esse tipo de coisa. E é uma narrativa que a gente tem tomado muito cuidado para não entrar, porque justamente quando a gente fala da saúde de modo geral, ela é em todos os aspectos da sua vida, né? Então, o fato de um trabalhador levar 2 horas para chegar no trabalho e entrar num trem lotado, isso afeta emocionalmente a perspectiva de vida que ele tem. Então, muitas vezes ele até tá num ambiente legal, mas ele tem um problema de saúde mental por todo o entorno que faz parte da vida dele. Se a gente olhar no aspecto de segurança, tem muitas pessoas que hoje têm trajetos que têm risco de assalto real e que vivem em estado de alerta. O estado de alerta, emocionalmente, isso você vai adoecendo. Então tem uma série de discussões nisso que é bem delicado a gente assumir esse percentual só por uma perspectiva do trabalho. Por isso que dentro do pilar do programa Viva Melhor, ele tem essas outras perspectivas para a pessoa entender o que de fato é trabalho e o que de fato é aspectos de outras camadas, né, da sua vida. Sobre isso que a gente levantou, né, eu acho muito interessante e é algo que eu sempre falo. Dentro das minhas atribuições, uma das partes dela, né, é fazer esse trabalho de psicoeducação com os colaboradores. E sempre que eu vou falar sobre estresse ou sobre burnout, eu sempre trago a frase de um filósofo, que ele é o Dejurs, que ele fala que o trabalho ele tem o potencial tanto para gerar cura quanto adoecimentos na vida do colaborador, né? Então, o trabalho por si só, ele não é um grande fator de risco, ele pode ser um fator de prevenção. A forma como a gente consegue estruturar esse ambiente de trabalho é que vai definir, né, qual que será o resultado e a consequência disso. Então eu vejo que a necessidade de trazer essa implementação de programas de saúde mental é justamente para fazer do trabalho um espaço ali, né, saudável, um espaço de cura, um espaço realmente de saúde para os colaboradores. Tem um caso que eu sempre menciono porque ele me marcou demais, foi logo no início da minha atuação, de uma colaboradora, né, que ela veio para atendimento, eu também faço alguns atendimentos clínicos ali dentro, e aí ela falou assim para mim sobre a vida dela, o quanto a vida dela estava desestruturada em relação a todos esses outros aspectos, né, social, financeiro, familiar, a vida dela estava toda desestruturada, assim, de uma forma absurda. E ela olhou pra mim e ela falou assim: Jéssica, hoje a Enaex é tudo que eu tenho, porque eu entro aqui e as pessoas me dão um bom dia. Eu entro aqui e eu sou vista. Quando eu chego aqui, pelo menos nesse lugar eu tenho algum tipo de valor. Fora daqui, eu não consigo enxergar isso na vida que eu tenho nesse momento, né? E o quanto o trabalho para a vida dessa mulher especificamente, ele foi um fator ali, né, de proteção e de prevenção à saúde mental, me marcou demais, porque são essas pequenas vivências que a gente coloca como organização que às vezes fazem a diferença, né? O fato de, lá na empresa, a gente tem essa cultura muito forte. Todo mundo é bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você tá? E isso, né, que é algo tão rotineiro, assim, algo micro, né, um micropasso do todo, fazia uma diferença e um reflexo absurdo, uma pessoa que se sentia, né, invisibilizada assim em todas as outras áreas. Então, sim, o trabalho ele tem um potencial de adoecer se a gente não administrar a demanda, se a gente não administrar o controle, os relacionamentos ali interpessoais, né, até as características de gestão.
mas ele carrega uma potência imensa de gerar saúde, de gerar vida, né, de gerar pertencimento a esse sujeito, porque nós somos aquilo que nós, né, nos identificamos como trabalho. Eu sempre falo nos DDS sobre isso. Quando você chega para você se apresentar para alguém, uma das partes do seu ser, né, da sua apresentação é: eu sou a Jéssica, eu sou psicóloga, eu trabalho em tal lugar. Então o trabalho ele traz para o sujeito esse viés de identidade mesmo. Entender o trabalho como um lugar que vai gerar saúde e qualidade para a vida dos seus colaboradores faz totalmente diferença, né, nesse movimento que a gente está tentando criar. Então, sim, eu acho que a realidade do Brasil hoje é uma realidade onde nossos índices de ansiedade e depressão estão muito elevados. A gente tem liderado, né, lugares aí nesse adoecimento que não são motivo de orgulho, mas eu não acredito que só o trabalho possa ser esse gerador, né? É todo um conjunto de estrutura social que a gente vive na nossa cultura brasileira, e quanto antes a gente entender que falar sobre a saúde do colaborador é inegociável, né, urgente, antes a gente vai conseguir, né, diminuir esses casos, trabalhar esses indicadores. Muito bom. Eu agora, nesse momento, eu me senti não sozinha nessa agonia de ficar olhando assim, puxa vida, eu adorei quando você trouxe, o trabalho pode trazer cura, pode trazer transformação, e eu vejo isso acontecendo nas organizações, né? Lugares, claro, tem lugares que são desafiadores, mas tem tantos lugares inspiradores, tem tantos lugares que geram transformação na vida, na sociedade, né? Então a gente precisa olhar realmente esse contexto de uma forma um pouco mais ampla. Então, para a gente fechar o caso, ideias práticas. Eu sei que vocês já foram falando ao longo da nossa conversa aqui, mas assim, por onde começar? O que ideias vocês foram fazendo ao longo dessa jornada, que vocês viram que deram certo, para inspirar os colegas que estão assistindo, quem sabe começar por algum lugar essa jornada? Eu acho que de forma geral, assim, um bom lugar para iniciar é nesse trabalho de conscientização, né? Como a Elisa trouxe, a gente começou o nosso trabalho com a conscientização da liderança. Então, workshops voltados para os líderes. Por quê? Porque se o líder não se apropriar da pauta e colocar em prática dentro do setor dele, não adianta ficar ecoando lá de cima, né, essa comunicação e esse discurso. É preciso que a gente conscientize a liderança de uma forma muito prática, falar sobre saúde mental. A gente iniciou fazendo essa conscientização e depois a gente entrou com um mapeamento ali, né, de fatores de estresse, depressão e ansiedade. Eu acho super interessante porque logo em seguida que veio o resultado, nesse mapeamento que a gente fez, né, o colaborador, ao final do mapeamento, ele recebia um termômetro, onde sinalizava o nível de estresse dele, ansiedade, depressão, pautado lá nos critérios do DSM, né? E aí um supervisor, assim, né, um cargo assim, de alta gestão, ele entrou em contato comigo e ele falou: Jéssica, eu tô entrando em contato com você porque eu nem sabia disso aqui, né? Como assim eu tô estressada nesse nível tão severo? Eu nunca me dei conta de que tudo isso que estava acontecendo comigo, de insônia, né, de uma alimentação, de estar o tempo inteiro me sentindo cansado, fadigado, tinha alguma relação com saúde mental. O que eu faço a partir de agora? Então a gente começou trabalhando com a liderança, porque às vezes o teu próprio líder, e a gente sabe o quanto o líder, né, ele tem essa necessidade de ser cuidado. Então, começar trazendo para esse líder essa conscientização e colocando ele mesmo para se identificar, né? Então, a gente inicia por aí, por essa conscientização com a liderança. É muito importante ter uma etapa diagnóstica, né? Onde você vai entender como é que tá o momento da tua organização. A gente pode ter organizações que têm um nível de estresse mais elevado, um nível ali, né? Às vezes de ansiedade. Então, entender a realidade da tua organização é muito importante. Essa etapa diagnóstica, ela precisa estar atrelada, né? À conscientização, para daí entrar com as práticas efetivas, né? Como práticas hoje dentro da ENAEX, a gente tem campanhas em saúde mental para ir cada vez mais desconstruindo esses grandes tabus, né? Esse trabalho de psicoeducação, gente, ele é genial, sabe? A gente fala ali, a gente tem um cronograma mensal, onde realizamos micropalestras em formato online, presencial, né? Online para as filiais. E a gente vai falando sobre essas temáticas: depressão, ansiedade, burnout, motivação, construção de hábitos saudáveis, sabe? Como se fossem micro podcasts, assim, que a gente vai fazendo. Vou lá na área, converso com eles
E é genial, porque cada vez que termina um podcast, alguém chega pra mim e fala: Jéssica, eu me sinto assim e eu não sabia o nome disso, sabe? Então esse trabalho de psicoeducar os colaboradores, ele é fundamental, porque as pessoas elas não conhecem sobre saúde mental. Apesar de ser falado, né, rotineiramente, sempre volta para aquele grande estigma, né? Não, saúde mental, né, é coisa, nossa, eu não vou tomar um medicamento, é coisa para louco, é coisa para pessoa doente. Não é. Às vezes você tá na tua casa, você tá se sentindo cansado, você tá perdendo prazer nas suas atividades e você não consegue entender o quanto isso está te empurrando para um humor deprimido. Então, entender, né, psicoeducar sobre saúde mental é uma das grandes portas que a gente tem para desconstruir todas essas barreiras que tanto a psicologia, a psiquiatria, né, e de uma forma geral, a gente tem como barreira para a saúde mental. Então, fazer esse trabalho de psicoeducação e aí sim você oferecer tratamentos, né? Então você oferecer uma telepsicologia, um atendimento psicológico, oferecer outras estratégias de cuidado também, né? Ali um Gympass, alguma coisa para tua empresa, que fortaleça essa qualidade de vida, né? Montar programas relacionados a isso. Então hoje a gente tem estruturado grupo terapêutico para mulheres, né? Workshops para liderança. Então a gente olha as necessidades da nossa organização e a gente vai criando estratégias dentro das necessidades que vão surgindo no programa. Porque como a gente falou lá na construção, né, dos programas, quando a gente fala das mulheres na mineração, é a mesma questão quando a gente fala de saúde mental, e eu acho que para tudo que as empresas têm tentado se apropriar nos dias de hoje, né? Nós precisamos entender que é uma construção. Mas a saúde mental é uma construção muito bonita. Eu lembro que quando a gente foi fazer a primeira vez o Setembro Amarelo, o pessoal do marketing chegou e falou: gente, é muito pesado essa campanha, né? Não sei se a gente pode entrar com ela assim. E aí foi super legal, porque a gente trabalhou assim, empoderando o valor ali, né, da valorização à vida, prevenção ao suicídio, mas batendo muito nessa tecla da valorização à vida. E a gente fez uma campanha do abraço, sabe? E foi genial, porque a gente tem trabalhado principalmente com essa pauta do Setembro Amarelo de uma forma muito humanizada. Então, para a gente trazer um dia, né, importante, um dia que vale a pena ser vivido nesse dia da campanha. Então, na última campanha que a gente realizou, a gente trouxe uma companhia de palhaços, a gente trouxe balões, a gente deixou a empresa com uma outra roupagem, fazendo com que as pessoas entendam que falar sobre saúde mental não é falar sobre algo que eu não posso mexer, né? É falar sobre algo que, pelo contrário, deve ser mexido, né? Eu devo falar sobre esses assuntos para que eu consiga superar esses desafios que estão embaixo do tapete. Então a gente tem feito esse olhar para nossa organização e, mais uma vez, né, é um olhar que precisa ser muito orgânico. A gente precisa entender a necessidade da nossa organização, então olhar para a tua casa, nós olhamos para a nossa casa e fomos construindo essas estratégias que cada vez mais têm se ampliado, né, líder? E algumas pessoas que estão nos assistindo podem achar que elas estão com essas mais de 2.000 pessoas aqui no Brasil juntas, né? E não, a gente tem um desafio grande, porque hoje nós somos 7 plantas produtivas, nós somos 9 centros de distribuição e mais de 50 unidades de serviços espalhadas pelo Brasil. Então a nossa complexidade de atingir esse grupo, ela é gigantesca, né? Gigantesca. Se olhar sobre essa perspectiva, a gente pode criar várias desculpas, né, para não chegar, e a gente chega, né? Por isso que a liderança ela é fator crucial nesse processo, e você criar realmente formatos internos via WhatsApp, a gente manda link, tem dentro da nossa Next Academy pílulas de conhecimento, os próprios DDS online. Então a gente sim tem como fazer movimentos importantes mesmo com essa complexidade da distância, né? Basta querer genuinamente e a partir disso lidar com o que vem de forma verdadeira e trabalhar com isso com leveza e entender que a saúde mental é muito amplo e a gente precisa dar condições para as pessoas realmente entenderem o que falta dentro da sua perspectiva individual. E até sobre isso eu acho que é algo que vale a pena a gente mencionar, né, que foi, a gente até conversou, eu e a Elisa antes daqui, não se assustar assim com aquilo que surge, né? Porque quando a gente começou o trabalho de saúde mental, a gente estava pensando ali no ROI, né? Então vamos diminuir o afastamento, vamos diminuir o índice de atestado por CDF. E no mês seguinte que a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização,
meu Deus, sabe? Expandiu esses indicadores. Oh, meu Deus. Eu lembro que o doutor, né, o médico lá, ele chegou pra mim e falou, Jéssica, subiu, sabe, os atestados com o CDF. Interessante. Só que foi muito importante para nós esses números, porque eu me lembro de uma colaboradora que ela chegou a falar comigo, né? E ela falou assim pra mim, Jéssica, o meu encarregado mandou falar com você porque eu trouxe um atestado que ele tava com CID de enxaqueca, né? Daí ela falou, mas na verdade eu não tô com enxaqueca. Eu passei por uma situação na minha casa, né? Acho que eu tô entrando em depressão, mas eu fiquei com muito medo de falar isso aqui dentro. Então, assim, as pessoas tinham muito receio em trazer ICD-10, né, pra quem não faz parte, são ICDs relacionados a adoecimento mental, então ansiedade, depressão. E aí, não aparecia antes. Quando a gente começou a falar sobre isso, esses números, eles começaram a aparecer, sabe? E aí, isso foi algo que a gente entendeu como uma construção até de segurança psicológica para os nossos colaboradores, né? Então, essa pauta começou a ser levantada, esses números eles começaram a ter um aumento um pouco mais expressivo, mas ao mesmo tempo, o índice de utilização da nossa plataforma de telepsicologia, ele triplicou no mês seguinte, sabe? A gente foi, assim, eu não lembro exatamente quanto eram, acho que eram 40 e poucas utilizações para 198 no mês seguinte, sabe? Ao início do programa. Então, a gente entender que falar sobre isso, né? Vai te colocar não necessariamente na próxima fase ali ideal, mas você vai construir um espaço para que esse lugar aconteça. Então a gente teve um aumento expressivo dos CIDs-Fs, mas agora, né, que a gente já está aí caminhando para um ano de programa, esses índices eles têm diminuído, em contrapartida o que tem subido cada vez mais é a utilização da nossa plataforma de telepsicologia, e hoje sim a gente consegue ver, né, essa correlação entre os atestados que aparecem e as pessoas que estão utilizando a telepsicologia. Então a gente entende que foi mais efetivo fazer esse trabalho, aparecem coisas, então, né, se no teu programa não surgir de imediato um efeito positivo, não se assuste, né? Eu acho que faz parte do processo e é muito importante que as pessoas elas tenham essa noção. Às vezes quando a gente está tentando ali trabalhar principalmente com a gestão, né, defender a implementação desses processos, precisa ficar claro para todo mundo que vai fazer parte que falar sobre isso trará desafios, né? Trará desconforto, mas faz parte da mudança gerenciar tudo isso e entender que subiu, mas agora tá descendo, né? Então, para nós foi uma vitória. E você tem outras mecânicas também, né? Então, por exemplo, hoje você vê pessoas que antes não olhavam para si, que hoje já fazem parte das atividades que a gente fornece lá dentro da nossa associação dos funcionários. A gente vê as pessoas muito mais preocupadas com a questão da alimentação. Então, você também oferece dentro daqueles pilares da qualidade de vida aquilo que realmente, naquele momento, aquele colaborador entende que é importante ele fazer, participar para realmente ter uma saúde mental. Aqui tem uma chave importante, né? Porque a organização pode fazer o movimento mais bonito do mundo, mas isso não tira o protagonismo de cada um querer precisar cuidar da sua própria saúde. Exato. Só que como é que a gente faz as pessoas ganharem consciência sobre isso? Trazendo oportunidades para falar. E eu quero fazer um gancho com o que você falou da questão do líder. Eu tenho escutado muitos líderes falando sobre a insônia, dormir poucas horas, essa agitação, né, não conseguir relaxar, achando que isso é normal. Existe também uma banalização, né, normal, ou burnout sendo falado como uma coisa que às vezes a pessoa nem tem total clareza de que a gente não flerta com o burnout. A gente é protagonista para não ir por esse caminho, né? Porque não é só eu fiquei cansado demais. A gente está falando de um adoecimento profundo. Então, eu acho que tem vários elementos aqui que são importantes, né? Trazer consciência, trazer linguagem. Qual é o nome disso que você está sentindo? Isso tem um nome, né? E você também pode ser protagonista, você precisa ser protagonista dessa jornada, porque a organização não vai resolver todos os problemas de saúde mental se as pessoas não estiverem empoderadas também desse processo de serem donas, né? Desse autocuidado. Eu acho que sensibiliza para isso também, né? Maravilhoso. A gente culturalmente usa muito a palavra protagonismo em todos os aspectos. Quando a gente fala, inclusive, de carreira, o protagonismo ele é pauta de orientação. Ninguém entra dentro da organização esperando que a gente tenha uma carreira para aquela pessoa, então a gente fala muito sobre isso.
Então, a tua fala, ela é essencial nesse processo, e tem até uma psicóloga, a Gislaine Lobo, que fala muito sobre isso. Eu preciso cuidar de mim para que eu consiga cuidar daquele que eu sou responsável, né? Eu preciso realmente fazer por mim para efetivamente conseguir fazer pelo outro. Então, se eu não estou bem, eu também não consigo ser o melhor para aquele time e por aí vai. Então, essa consciência, esse protagonismo do líder, entender que ele é corresponsável, né, pelo seu bem-estar em todos os aspectos, é o que faz a diferença para que isso se desdobre de maneira positiva e de uma maneira que influencie realmente aqueles que estão observando o que aquele líder tem feito, né? Então, isso é bem importante. E em termos de indicadores, para a gente fechar, tem, claro, os indicadores de absenteísmo, de afastamento e tal. Tem algum outro indicador que vocês têm acompanhado como parte dessa jornada? A gente tem dentro da nossa pesquisa de clima, até a Jéssica vai complementar a visão ali do que dentro desse grupo, porque a Jéssica até não está sozinha lá, né? Tem uma equipe que apoia também no próprio programa de qualidade de vida, então tem tantos outros indicadores que são monitorados. Mas a gente, dentro da pesquisa de clima, tem perguntas muito direcionadas, do tipo, eu sinto que eu tenho equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional, aqui dentro eu me sinto valoroso, eu tenho espaço para dizer aquilo que eu estou sentindo sem represália. Então a gente tem perguntas que realmente, assim, são no cerne, né? A gente não mascara, e a gente tem tido resultados incríveis, assim. Então, a gente entende que, por termos um ambiente de segurança realmente, de poder dizer o que sente, dizer o que enfim, como se passa ali no dia a dia, a gente hoje reconhece um dos fatores importantes, o resultado da pesquisa de clima, como condição para nortear e entender se o que a gente tem feito está fazendo sentido, né? Eu acho que estruturar alguns mapeamentos, assim, é importante, né? E quando a gente fala sobre mapeamento, eu acho que sempre vem, assim, uma questão, meu Deus, eu preciso investir em uma consultoria externa e tudo mais. Não, às vezes você pode criar um forms, sabe? Você pode procurar um instrumento, você pode validar, né, ali esse instrumento que você está utilizando, replicar para os seus colaboradores, entender, né, de que forma que essas respostas vão vir. Então, hoje a gente utiliza, para além desses dados de saúde, os mapeamentos que a gente tem uma periodicidade ali para aplicar com os colaboradores e entender como é que está sendo isso. A gente também se utiliza das horas, né, de treinamento. A gente então começa a contabilizar ali todas as horas de DDS, o engajamento dos colaboradores nas ações, a aderência desses colaboradores tanto nas ofertas de telepsicologia, como também os acompanhamentos que eu faço. Então, tudo que você faz, você tem métricas, você tem indicadores. Qualquer ação que você se propõe a fazer, você tem como mensurar isso, né? Então, eu fiz uma campanha onde passaram tantas pessoas e elas me voltaram na satisfação todos esses pontos. A gente teve uma experiência bem interessante que nós queríamos implementar oficinas de mindfulness, mas muitas pessoas ainda não sabiam muito bem do que se tratava. Então a gente trouxe para a campanha do Janeiro Branco essa oferta, né, para ver como que seria ali a qualidade do engajamento, da aderência dos colaboradores para amadurecer essa ideia. E eles amaram, sabe? Todo mundo, nossa, Jéssica, o que era aquilo que a gente fez, né? Vocês vão trazer aquilo de novo? Eles não sabiam nem o nome direito da oficina, mas assim, entender que tudo que você se propõe a executar dentro do teu programa, você tem como mensurar. E às vezes de uma forma bem prática, você vai fazer uma planilha do Excel, você vai colocar lá os dados que você tinha, de pessoas que você atendeu, quanto aumentou nesse mês. Então, esses indicadores, né, que são indicadores ali mais palpáveis, mais tangíveis, a gente tem como construir. E para além disso, né, aquilo que não é tão, né, intangível assim, aliás, que é intangível, eu acho que é a própria construção, né, modificação, aliás, dessa cultura organizacional. Hoje, assim, é recorrente no meu dia a dia, como Jéssica, até esses dias eu tive uma reunião com você que eu cheguei atrasada por isso, mas é recorrente os supervisores, os coordenadores entrarem em contato comigo. Jéssica, eu percebi que tem um colaborador que ele tá com um comportamento um pouco diferente, eu sinto que ele tá mais apático, que ele tá mais deprimido. Será que era legal, né, a gente fazer uma conversa com ele? Eu conversei com ele, perguntei se ele queria, né, trocar uma ideia com você.
você tem um espaço para atender esse colaborador, para acolhê-lo? Então eu vejo que a própria cultura da nossa organização tem se voltado para essa pauta. Hoje os próprios supervisores, coordenadores e gerentes, eles têm feito esse trabalho de se sensibilizar e monitorar, né, os comportamentos dos seus liderados. Que era algo que antes eu acho que até passava batido, sabe? Você não tá produzindo, mas eu não me dou conta do comportamento que modificou para que essa produção ficasse comprometida. Então, tudo isso assim que a gente sente diferente na organização também é um indicador. Hoje, a gente sabe que assim, todos os trabalhos que vão sendo construídos na organização, eles pedem para incluir a pauta de saúde mental, sabe? Então, eles foram fazer esse pátio, o pessoal da segurança Jéssica, a gente quer trazer uma fala sobre saúde mental. Me ajuda a estruturar algum tipo de atividade voltada para isso. Então, as lideranças de forma geral, os trabalhos, até a gente inclui, assim, né? É um sistema integrado mesmo. A gente vai falar sobre saúde mental, a gente traz o pessoal do meio ambiente, talvez, para trazer o pessoal que tá com os cachorrinhos ali para adoção. Então, hoje, são ideias que vêm surgindo de todos os lados, né? O pessoal do marketing, eu tava pensando, tal setor tá com um projeto, dá pra gente incluir na saúde mental, vamos falar sobre isso? E a gente consegue atuar, né, nesse ecossistema de uma forma muito forte, muito pertinente, que tem crescido cada vez mais. Então, perceber esses movimentos e esses comportamentos da liderança, dos demais setores, né, em favor, validando a pauta de saúde mental, eu acho que também é um indicador que dá para ser utilizado, né? Você conseguir mensurar o quanto os líderes têm te acionado, o quanto eles têm se comportado de uma forma, né, a validar a segurança psicológica nas suas equipes. Eu acho que tudo é indicador de saúde mental, porque eu amo falar sobre isso, né? E quando a gente fala, meu Deus, é muita diferença que faz na organização, assim, é muito bonito você perceber os resultados que a gente vai colhendo nesse percurso. Então, falem sobre saúde mental, gente. E a gente aprende no trajeto, né, no percurso. Gente, e se alguém ficou tão inspirado que quer mandar um currículo para a empresa, como é que faz? Como é que entra em contato? Ou quiser fazer um benchmark, aprofundar um pouquinho mais, né? Conhecer as práticas. Sem dúvida. Nós temos o site, eu acho que quem estiver nos assistindo pelo YouTube, vou deixar aqui para a equipe deixar o QR Code de acesso. A empresa, enfim, tem o site, a gente vai disponibilizar aí os nossos contatos também. A gente gosta muito do que a gente chama de cross-fertilization. Isso é uma iniciativa que globalmente é o que a gente já faz. Então, todos os RHs do mundo, a gente tem aí o hábito de mensalmente, o que a gente chama de ODC, é um encontro onde a gente realmente troca as boas práticas entre o próprio grupo. Então, isso faz parte do nosso modelo de trabalho. A gente sabe que o aprendizado, ele é dessa troca, ele é da experiência, ele é do que um outro às vezes errou e com aquele erro é um grande aprendizado. Então, trocar faz parte aí da nossa cultura. A gente sabe que a gente está em constante evolução, constante aprendizado. Então, a gente também está super aberto aí a receber e a trocar para poder continuar contribuindo, porque o foco é contribuir com a sociedade também de maneira geral.